Subiu para 5 o número de mortes por causa da falta de energia no HCamp de Porangatu. A polícia quer saber se a piora no estado de saúde dos pacientes aconteceu no hospital ou durante a transferência para Uruaçu. Anápolis e Jataí suspenderam a aplicação da primeira dose por falta de vacinas contra a Covid-19. Enquanto isso, a Prefeitura de Goiânia pretende mandar para o fim da fila quem escolher a vacina que quer tomar. Só ontem, mais de 300 pessoas da capital desistiram da imunização por causa da marca do laboratório. Você vai ver que um motorista de ambulância foi flagrado dirigindo bêbado em Campo Norte. Ele foi levado preso depois de perder o controle do carro na BR-153. Um golpista que vendia celulares e não entregava o produto foi preso em Pontalina. Nas redes sociais, ele fazia comentários se passando por cliente satisfeito e ostentava uma vida de luxo que mantinha graças ao dinheiro do crime. E não para por aí. Um homem foi flagrado usando colete e credencial da PM para andar de graça nos ônibus da região do entorno do DF. E o Jornal em Agora vai falar da pior seca dos últimos 100 anos. Período sem chuva aumenta em Goiás e a umidade relativa do ar é cada vez mais baixa. Se acomoda por aí então que o Jornal em Agora está cheio de assunto e a edição de hoje está só começando. 11h52, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal em Anguera. Eu abro a edição de hoje te mostrando que a Polícia Civil vai analisar cada uma das mortes de pacientes que estavam internados no Hospital de Campanha de Porangatu, no norte do estado, e que foram transferidos às pressas para outro hospital em Uruaçu, depois de um problema no fornecimento de oxigênio. Pois é, ontem mais um paciente morreu, agora já são 5 mortes. Nivaldo Ferreira dos Santos, de 46 anos, morreu ontem no Hospital Centro-Norte de Uruaçu. Ele é um dos 11 pacientes levados às pressas para a unidade de saúde, depois que o Hospital de Campanha de Porangatu acabou ficando sem oxigênio com uma queda de energia. Com a morte de Nivaldo, subiu para 5 o número de pacientes levados para Uruaçu e que acabaram morrendo. A Polícia Civil quer saber se as mortes desses pacientes transferidos para o Hospital Centro-Norte têm ligação direta com o transporte deles para a cidade vizinha. Caso isso fique comprovado, o responsável pelo HCamp daqui de Porangatu pode responder criminalmente por essas mortes. Fizemos a requisição, inclusive, dos prontuários médicos, documentos médicos de cada paciente, que veio a falecer e que cuja morte, possa estar relacionada com o evento, Então a Polícia Civil ela vai apurar, a causa da morte de cada um desses pacientes e verificar se essa morte tem alguma relação com o evento, Se houver alguma relação, aí sim a gente pode fazer um link de possível responsabilização em razão dessas mortes. A polícia também investiga por que a correia que era usada no gerador de oxigênio do HCamp acabou se rompendo. E essa correia, ao que a gente já tem informações, é lógico que ela foi encaminhada para a perícia, mas pode ser que ela não seja adequada, que ela não seja a correia do fabricante, Inclusive a possibilidade de ser uma correia automotiva. A Prefeitura de Porangatu criou uma comissão para apurar o que aconteceu no HCamp naquele domingo. Para apurarmos se é fato ou não a situação das correias e se houve negligência ou não em algum momento sobre a manutenção desse equipamento. Então a Prefeitura também está agindo para ter o meio de correção necessário se tiver havido falha humana, omissão ou negligência. A Prefeitura de Porangatu disse que o gerador foi consertado e que a UTI de enfrentamento à Covid-19 voltou a funcionar. O Hospital do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, disse que dos 11 pacientes transferidos, 4 seguem na UTI em estado gravíssimo, 2 em estado grave e um paciente está estável e, por isso, deve ir para a enfermaria agora nas próximas 24 horas. Mais uma idosa de um abrigo em Anápolis morreu por Covid-19. A morte foi no fim de semana, mas só hoje foi confirmada pela direção do abrigo. Agora são 13 idosos que estavam no abrigo e morreram pela doença.
Ainda hoje, aqui no J1, você vai ficar sabendo também da vacinação contra a Covid-19. A gente vai fazer um giro aí por todas as regiões aqui do nosso estado, viu? Agora, gente, olha só que absurda essa história. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem. Ele estava se passando por policial, sabe para quê? Para andar de ônibus, gente, sem pagar nada. Isso aconteceu na região do entorno de Brasília. O Danilo Moreira está ao vivo aqui com a gente e tem as informações. Muito cara de pau, né, Danilo? Boa tarde, bom dia ainda para você. Bota cara de pau nisso, né, Gabriela? Bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Olha só, foi o fiscal dessa empresa de ônibus que desconfiou da atitude desse homem e resolveu passar o caso, então, para a Polícia Rodoviária Federal, viu? E não foi uma só vez não, viu, Gabriela? Nem duas, nem três. Há pelo menos 30 dias esse homem estava se passando por policial para conseguir embarcar no ônibus e conseguir a isenção da tarifa. Então, esse fiscal comunicou aos agentes da Polícia Rodoviária Federal e a PRF montou um esquema, então, para conseguirem ir pegar esse homem. Ontem, o ônibus estava passando pela BR-040, ontem à noite, e esse ônibus foi abordado no posto da PRF, que fica em Santa Maria, bem na divisa com Valparaíso de Goiás. Os policiais, então, abordaram este homem, pediram ele os documentos, ele apresentou, aí os agentes perceberam que ele era um falso policial. Com este homem, tinha aí uma carteira supostamente emitida pela Polícia Federal, tinha também aí uma carteira, um distintivo da Secretaria de Segurança Pública, um colete e também um spray de pimenta. Esse homem, então, foi preso, ele não falou para a polícia, não quis falar onde ele conseguiu todos esses materiais, além disso, tinha até uma máscara da Rotam com este homem. Ele foi levado, então, para a delegacia da Polícia Civil lá no Gama, no Distrito Federal, e agora está à disposição da Justiça. Agora, Gabriela, será que valeu a pena tudo isso só para conseguir isenção da tarifa de ônibus? Volto com você no estúdio, viu? Com certeza não, né? Muito obrigada, viu, Danilo? Bom trabalho por aí. Foi marcada a audiência de instrução e julgamento do fazendeiro que teria ajudado Lázaro Barbosa na fuga. A audiência está prevista para o dia 8 de novembro. Elmi Caetano, de 74 anos, foi preso no dia 24 de junho. Policiais faziam buscas por Lázaro quando foram impedidos por Elmi de entrar em uma fazenda, o que levantou essa suspeita. Uma pessoa denunciou que o fazendeiro abrigou Lázaro por 5 dias e, além disso, Elmi responde também por posse ilegal de arma. O motorista de uma ambulância, gente, foi preso dirigindo bêbado na BR-153 em Campo Norte. E o pior, viu, ele transportava um paciente que estava com suspeita de Covid. A ambulância foi parar fora da pista e acabou ficando atolada. O motorista perdeu o controle depois de tentar furar um bloqueio na BR-153, na região de Campo Norte. Apesar do acidente, o paciente com suspeita de Covid, que estava dentro da ambulância, não se machucou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista apresentava sinais de embriaguez, o que ficou comprovado no teste do bafômetro. O motorista da ambulância estava com 1,11. Considerada aí quase que 4 vezes acima da quantidade para a pessoa não ser presa. O motorista de 48 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Mas nesse caso, cabe fiança e ele poderá responder pelo crime de embriaguez no volante em liberdade. A Secretaria de Saúde de Campo Norte mandou um outro motorista buscar o paciente que estava na ambulância com suspeita de Covid para levá-lo até uma unidade de saúde em Minaçu. A polícia tomou as providências e nós também. A nossa gestão é dura, né? O medo será exonerado e quanto à ambulância já se encontra no nosso pátio, pronta para servir os nossos usuários do sistema SUS. É lamentável. O motorista pagou fiança e vai responder agora em liberdade. A Secretaria de Saúde de Campo Norte disse que o motorista foi afastado da função e que a Prefeitura ofereceu um tratamento a ele em uma clínica de recuperação. Uma jovem de 18 anos foi vítima de feminicídio em Bom Jesus, no sul do estado. Ela foi morta a facadas no meio da rua pelo companheiro. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que o casal tinha brigado e um homem tinha ido passar a noite na casa da mãe dele. Pela manhã, a mulher foi até a casa, então, buscar a moto que estava com ele. Mas aí eles discutiram de novo, o homem esfaqueou a jovem e ela morreu antes de ser socorrida. Os policiais tentaram negociar com esse homem para que ele se entregasse, só que ele fugiu da cidade. E aí, mais tarde, ele foi encontrado e preso em flagrante, já em Rio Verde, no sudoeste do estado.
É considerado foragido um homem que espancou a companheira em Rio Verde e depois a deixou na porta do hospital. A gente te mostrou essa história aqui no Jornal Anhanguera, né? A mulher chegou a ficar com o rosto todo desfigurado. A vítima tenta se recuperar, mas as lembranças seguem vivas na memória e espalhadas pelo corpo. Foram tantos golpes de pauladas, chutes e socos que o rosto da mulher está desfigurado. A dona de casa corre risco de perder a visão de um olho. Nas fotos, um casal feliz, mas Mara Rúbia conta que tentava sair da relação há meses. Tenho bastante medo dele, porque ele nunca falou que ia me matar, como ele falou. Rodrigo Alves Cruz, de 36 anos, é o suspeito da violência. Desde que as agressões aconteceram, Rodrigo não foi mais visto. A polícia chegou a negociar com ele e com familiares uma possível apresentação aqui na delegacia, o que não aconteceu. Foi expedido um mandado de prisão preventiva e agora policiais procuram pelo homem que é considerado foragido da justiça. Ele esteve aqui no mês de julho noticiando violência e pediu medidas protetivas. Em novembro, ele foi preso em flagrante delito por violência praticada contra ela. Nessa oportunidade, ela pediu novas medidas. Então, lá no Poder Judiciário, nós temos 2 medidas em andamento, 2 medidas protegendo ela contra ele. Ao todo, Rodrigo tem 6 passagens pela polícia, 5 delas por violência doméstica. O homem pode responder por lesão corporal grave, ameaça e descumprimento de medidas protetivas. A gente não conseguiu contato com a defesa do suspeito, então quem tiver qualquer informação também sobre o paradeiro de Rodrigo Alves Cruz, pode entrar em contato com esses telefones então que estão aí na tela, que são da polícia. É o 629-99862-9506, então, e o 64-3602-0985. A gente segue falando de violência, viu? Aqui um assunto que, infelizmente, é tão presente aí na nossa sociedade e que tem que ser cada dia mais discutido até que essa cultura de violência seja quebrada, né? O caso agora é de agressão envolvendo o DJ Ives, que é um assunto que ganhou a rede social aí essa semana. De um lado, famosos e anônimos condenaram as agressões do DJ Ives à ex-mulher Pamela Holanda na frente da bebê do casal. Também foram muitas as postagens sobre machismo estrutural, relacionamento abusivo e culpabilização da vítima. E uma das frases que mais circularam na internet: em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Por outro lado, a conta do DJ numa rede social ganhou 200 mil seguidores depois do episódio. O que pode explicar esse fenômeno? As pessoas têm uma curiosidade, Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um momento de intenso julgamento, de intenso partidarismo. Então, o que a gente está vendo de comportamento humano é que a pessoa quer pegar um lado e aderir. A violência contra a mulher acontece dia após dia, em qualquer lugar, e atinge todas as classes sociais. Geralmente é cometida por alguém que tem uma relação de afeto e confiança com a vítima. E não se trata sempre do atual ou ex-companheiro. Pode ser alguém da família também. Foi o que aconteceu esta semana com uma jovem de 16 anos em Abadia de Goiás. A adolescente foi agredida, torturada e ameaçada com um revólver pelo irmão, que descobriu que ela estava grávida de 2 meses. O homem de 31 anos foi preso em flagrante com um revólver e munição. A vítima foi levada em estado grave para o UGOL, onde continua internada. Mas nem sempre as vítimas conseguem buscar ajuda. A Keila, que é atleta de luta olímpica, é do tipo que mete a colher mesmo. Já protegeu várias mulheres dos seus agressores, sem nem precisar fazer uso de força física. Escutou um pedido de socorro de uma mulher. Socorro, ele está me batendo. Abri a porta do meu apartamento e bati. Bati forte. Na mesma hora que eu bati, que ele abriu a porta, a minha vizinha chorando. Olha o que ele está fazendo comigo. Ele estava batendo a minha cabeça no chão. Ele ia me matar. Peguei ela na hora, trouxe para minha casa, levei ela na delegacia. Chama atenção que muitas vezes os agressores não estão sozinhos e as testemunhas da violência não fazem nada. Eu fico me perguntando, então, sobre esse pacto da masculinidade que cala e que consente. E assim, são tão covardes quanto quem agride fisicamente e moralmente uma mulher.
Se uma casa está pegando fogo, você não vai esperar, você vai reagir, você vai tacar um balde de água e você vai apagar o fogo, você vai socorrer aquelas vítimas, você vai socorrer aquelas pessoas. Por que a mulher está morrendo, a mulher está apanhando? Por que a sociedade não faz nada? Por isso, não basta se posicionar e tomar partido apenas nas redes sociais. A psicóloga acredita que é preciso quebrar padrões culturais e mudar comportamentos na vida real. O ato de julgar, condenar, escrever, comentar, compartilhar, isso não é uma ação eficaz. A ação eficaz é a reflexão do que a gente pode fazer para fortalecer a mulher, o que eu, como mulher, posso fazer para me fortalecer, para não permanecer em relacionamentos das várias formas abusivos, o que eu, como mãe, posso fazer para cuidar da saúde moral e emocional dos meus filhos. Isso aí tem que ir além dessa simples indignação, né?